Olá pessoal, este é o blog Tecraí, eu sou Efigênio Machado. A Comissão de Agricultura, Piscicultura, Abastecimento, Desenvolvimento Rural, coordenada pelo então deputado Domingo Neto, teve um número de pessoas profissionais de diversas áreas, como deputado, representante, superintendente regionalizado e muitos participantes através do sistema internet para acompanhar a esta comissão. Nessa comissão trouxe diversas falas de muitas pessoas que buscaram responsabilizar exatamente a cobrança que muitas vezes existe entre profissionais, que profissionais financeiros, aonde busca essa cobrança para quem está endividado. Mas antes eu queria pedir a vocês que, por favor, se inscrevam no nosso canal. Inscreva no nosso canal e dá um like para que outras pessoas possam receber também os nossos vídeos. A gente gostaria muito de pedir a vocês que inscreva-se nesse canal e dá um like. Fazendo assim, vocês irá nos ajudando a produzir outros vídeos. Então, essa comissão, ela teve uma grande preocupação que, você sabe, geralmente, muitas vezes a comissão, ela busca exatamente melhorar alguns setores. E a nossa região são muito grande, em quase todos os estados existem essas pendências. E muitas vezes essas pendências ela é fruto de empréstimo financeiro que não vingou em um determinado momento e que deixou muitas pessoas endividadas. Muitas pessoas na sua região, naquela área ali onde elas precisam ter um transporte, ela precisava talvez da ajuda do banco. Às vezes ela consegue pescar, ela consegue extrair do seu setor uma bela produção, mas até mesmo para que ela possa conseguir chegar com essa produção até o setor de consumo, há necessidade de ajuda financeira. E parte dessas diversas regiões se endividaram muito, tiveram dificuldade para que pudesse exatamente saldar os seus compromissos no passado. E é isso que ela busca também. Eu até acho que parte da maioria desses piscicultores é exatamente buscar uma força no governo federal para saldar esses compromissos que já existem e já faz um bom tempo, e elas querem buscar fazer isso. Sem a ajuda desses profissionais, sem a ajuda de um deputado, como então fez o deputado Domingo Neto, que é exatamente o autor dessa comissão, buscando exatamente reunir vários profissionais sobre a sua responsabilidade praticamente, para levar boas informações e, com isso, trazer exatamente essas preocupações das diversas pessoas em diversos lugares e levar para ser discutido. Vocês vão ver nessa comissão pessoas que não estiveram lá, mas que muitas vezes falou com muita propriedade, buscando exatamente levar a responsabilidade que a sua posição, como ele encara, como ele vê a situação entre essas pessoas, como a Paula, né? A Paula Rodrigues, de uma das comunidades pesqueiras, ela tem dificuldade, teve muita dificuldade, e ela narra isso com a seriedade e necessidade que aquela região precisa, como também a gente percebe, não exatamente só a Paula, como também tem a questão do Kiko, do Edivaldo Araújo, do Edson do Reis, que é um engenheiro,
da Secretaria do Ceará, onde ele busca dar um apoio profissional na área pesqueira, onde as pessoas precisam de conhecimento técnico e ele está presente. Temos também a questão da presença da Lívia Barretos, que busca fazer isso. O Mário Davidson, parece que representa uma determinada região que tem muita importância também, o Alexandre Coelho. E aí, eu gostaria muito que vocês conhecessem o depoimento de cada um, aquilo que eles falam, aquilo que eles buscam. E muitas pessoas em diversos setores, não só na questão da comissão pesqueira, mas de outras áreas, busca, que é uma forma de abastecimento, ele busca exatamente o apoio aonde? O apoio no governo federal. É onde tem exatamente essa proposta de apoiar, porque existe uma responsabilidade do governo, principalmente nessa área pesqueira que existe hoje. Inclusive o ministro nasceu exatamente em 2004, nasceu a proposta e veio exatamente o ministro pesqueiro para dar esse apoio todo. E vocês vão ver diversos clamor, diversas posições que exatamente leva um único objetivo: saldar compromisso financeiro e buscar levar a maior e a melhor produção a um custo menor. Por isso precisa exatamente que a área política que tenha força possa agregar recursos humano e financeiro para abraçar a proposta deles, que estão distantes, mas hoje tem comunicação. Olha, eu falo disso porque eu vejo muita importância nessas comissões. Mas, infelizmente, a gente não tinha aquela estrutura, né, para fazer o oxigênio. Infelizmente, depois de algum tempo, por conta que o açude foi secando, e a gente teve algumas dificuldades, né? E aí começou a ter a mortandade dos peixes. E a gente fazia de tudo para melhorar, colocava as gaiolas nas águas mais fundas, né, onde tinha menos resíduo, mas chegou um momento em que a atividade em si, ela teve mortandade até mesmo de 100% do peixe. Isso a gente teve que parar, né, a atividade, porque não tinha como a gente continuar, por conta que tinha morrido 100% do nosso peixe, desde os alevinos até mesmo aquele peixe que já estava a ponto de venda, né? Já estava no período mesmo de ser comercializado. E após essa mortandade, infelizmente, a gente ficou com as dívidas no banco, né? E a gente ficou impossibilitado, inclusive, de acessar outros créditos. Algumas pessoas foram no banco, negociaram, mas por conta que a gente trabalhava em grupos e a gente tinha o aval solidário. Então, eu era avalista por outras pessoas, né? Mesmo algumas pessoas tendo conseguido pagar o seu financiamento, mas aí ficou com o nome restrito por conta que era avalista de outras pessoas, né? Mas esse é o momento, né, que a gente espera ter oportunidade de ter novamente o nosso crédito de volta, né, de conseguir uma negociação boa, uma negociação assim bem melhor do que aqui está tendo, né? Ou até mesmo, quem sabe, através dos nossos representantes, através dos nossos governantes, a dispensa da dívida, né? Já que, infelizmente, a gente não pagou porque a gente perdeu a nossa produção. A gente vinha produzindo já há muitos anos atrás, estava com 4 anos que a gente produzia, né? E vinha mais ou menos. Aí quando chegou 2015, aí foi a perda total. Uma coisa que nunca tinha acontecido aqui. Morri todo na região, não sobrava nenhum peixe. Problema da água, muita poluída, né? Aí chegou a época do inverno, teve um vento, passou o dia, a água ventando o dia todinho. De noite deu uma chuva, aí deu tipo um choque térmico, né? A água desceu, o peixe morreu todinho. A região aqui, daqui para chegar na Ilha Grande todinha, não sobrou nada nesse córrego aqui. O prejuízo era a nossa fonte de renda, né? A gente estava sobrevivendo daqui e dali. Aí ficou as contas no banco, a gente não teve como
pagando, que a gente vinha pagando as parcelas, né? E aí acabou tudo, aí a gente não teve mais como pagar nada. Aí tá a dívida lá. A principal fonte de renda era o peixe. Né? A gente vivia bem melhor do que hoje, né? A gente, graças a Deus, a gente não criava muito, mas dava para o sustento da família. Aí depois da mortandade veio só as dificuldades. A gente estava sobrevivendo daquilo. A gente contava com certeza que toda semana tinha o sustento da casa, né? Aí foi tudo embora, agora a gente está aí. Pescando no açude, mas é uma coisa muito... Tem nem comparação. Se eles pudessem, era uma boa pra gente aqui, viu? Se eles pudessem regularizar a nossa situação aí, é uma fonte de renda boa, não é ruim não. Principalmente aqui na região da gente, a gente não sai pra fora para poder buscar outras coisas. Se eles pudessem fazer alguma coisa pela gente, seria muito importante. O nosso projeto era dar continuidade, mas infelizmente nós fomos impedidos, né, por conta da mortandade. Então, hoje a gente vê o quanto que o município perdeu, a gente foi olhar hoje a economia do município, a gente teve grandes percas, né, o comércio sente isso diariamente. Então, assim, nós vemos a possibilidade de voltar para essa atividade. Estamos aí, esse ano, o Açude de Oroz teve uma recarga maravilhosa, né? A gente teve uma recarga como a gente não tinha em alguns anos anteriores. Então, isso renova a nossa esperança, renova a nossa vontade de realmente voltar à produção. A perspectiva é que a gente retorne à atividade, mas para que a gente retorne a essa atividade, para que a gente possa voltar a ter aquele retorno financeiro de antes, a gente precisa do apoio, a gente precisa também de outras entidades que sejam nossos parceiros. A realidade do município de Oroz. Esse vídeo foi feito pelo município de Oroz, mas tenho certeza que retrata a realidade de tantos e tantos outros municípios e estados do nosso país. Então, e nós aqui no Congresso já fizemos várias vezes a política de renegociação de dívidas, sobretudo com o Banco do Nordeste, quando fizemos para os agricultores, por mais de uma vez, inclusive com perdão de dívidas até um certo valor e renegociando multas, juros, para valores que eram passíveis de que se pudessem pagar, mas o pescador e o aquicultor ficou de fora desses programas. Então, a iniciativa dessa audiência pública, que temos todos os órgãos envolvidos aqui presentes, é que a gente possa trazer essa solução para o nosso país. Então, quero iniciar convidando aqui a fazer uso da palavra o presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, que é o Edivando Soares de Araújo. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Bom, eu vendo esse vídeo aí, é como a gente lamenta, né? Nem só pela perca do material, mas principalmente pela autoestima do pescador, porque ele a gente conhece, a gente vive, né, a categoria e a gente sabe que a satisfação de um pescador ele conseguir honrar os seus compromissos, né? E o senhor falou muito bem, passou em Oroz, mas como disse, se reflete em todo o país, né? E a gente que vive num país continental igual o Brasil, a gente temos climas extremos, né? Igual a gente vê, quem diria a seca que a gente vê hoje na região do Amazonas, e pelo outro lado o temporal que cai no Rio Grande do Sul, né? Acabando, um lado acabando em água e o outro na seca, né? Então, para isso aí a gente teria que ter programa de governo. Essa semana a gente estava discutindo com o pessoal sobre o financiamento do Pronaf. E qual foi a surpresa nossa?
né, o pescador simplesmente ele não se inclui dentro do Plano Safra. Então, é como dizer, como se a pesca, como se a aquicultura familiar do pescador, ela fosse subjetiva. E não é isso. Nós somos uma riqueza desse país. Nós somos um país que temos mais de 8.600 quilômetros de costa marítima. Nós temos quase 13% da água doce do planeta. E, no entanto, nós não temos um plano de governo para a pesca e para a aquicultura. Né? Então, quer dizer, essa renegociação ela vai além de levantar a moral desse pescador, vai dar dignidade, vai dar credibilidade para ele, porque eles querem pagar. O pescador quer pagar, a única coisa que ele está pedindo é condições. Né? E aquele que não puder pagar, que seja de uma dívida menor, que seja perdoada a sua dívida, para que ele possa produzir, para que ele possa tocar a sua vida para frente, a vida da sua família. Então, quer dizer, é lastimável. Né? Igual a gente está discutindo, não tem, o banco ele não é obrigado a fazer o Pronaf, ele faz porque ele tem um acordo com o governo. Porque, como se diz, banco nenhum é obrigado a emprestar o Pronaf. Banco nenhum se interessa pelo Pronaf porque as linhas de juro não condiz com aquilo que o banco quer. Sem dizer, deputado, que é muito mal explicado. O pescador, ele se enquadra dentro da agricultura familiar, mas não tem nada ali específico falando que o pescador se enquadra na agricultura familiar. Não tem ali um programa de governo específico para o pescador pegar um crédito. Então, quer dizer, fica lamentável, né, a gente chegar numa situação dessa aí, onde os pescadores chegam nessa situação, e sem dizer em outros casos. Igual aqui mesmo aconteceu muito isso. O pescador ele não conseguia pagar a sua dívida. Boa tarde, deputado. Presentes aqui. O Banco do Brasil vem aqui reafirmar a parceria que a gente tem com o agronegócio brasileiro. Com o cliente pronafiano, temos 59 bilhões em carteira do Pronaf. O Banco do Brasil segue sendo o maior parceiro do agronegócio brasileiro, com aproximadamente 58% de share de carteira em produtores rurais. Dentro dessa carteira, seguimos também apoiando a pesca e a aquicultura no Brasil. No Brasil, ao longo do ano de 2023, já disponibilizamos aproximadamente 69 milhões de reais para o setor. Especificamente para o Ceará, 1,13 milhões de reais para o setor de pesca. E gostaria de acrescentar que o banco estará sempre próximo ao seu cliente, trazendo soluções tanto para tomada de crédito no Pronaf, investimento e custeio, deixar claro que as linhas estão abertas para o cliente poderem tomar essas linhas de crédito, como também apresentar soluções de readequação, de amortização de suas operações dentro do que está normatizado no Manual de Crédito Rural, em seu item que trata de prorrogação, ou seja, adequarmos a sua capacidade de pagamento, as parcelas das suas dívidas, além, obviamente, de operações de reestruturação de operações, obviamente, caso a caso, em linhas próprias do Banco do Brasil. Deixar registrado que o Banco do Brasil opera essas linhas com funding próprio, com fundos do próprio Banco do Brasil. O BNB está aqui com a gente, ele vai trabalhar com fundo constitucional. O Banco do Brasil opera majoritariamente com linhas de poupança, autorizadas pelo governo federal em poupança. E, novamente, reafirmando isso e voltando um pouquinho também ao Ceará, falar que hoje a gente está com uma carteira da casa de 1,3 bilhão no Ceará, uma carteira relevante para o Banco do Brasil. E, ao todo, nesse plano safra até de setembro, a gente já desembolsou 181 milhões lá no Estado, um crescimento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Tá? Então, fica aqui o Banco do Brasil, a gente está aqui para ouvir as sugestões, para poder opinar da melhor forma possível para resolver a situação e dizer que o Banco do Brasil estará aqui junto com a Câmara, junto com os pescadores e com toda a população brasileira para o bem do agronegócio, para o nosso desenvolvimento. Obrigado. Agradeço ao Celso, acho que
quando começa as inscrições, a boa parte dessas operações é também com o Banco do Brasil, acho que mais até do que com o Banco do Nordeste, e aí eles vão poder também fazer as perguntas mais específicas. Quero passar a palavra a Keivia Dias, que é a superintendente do Ministério da Pesca no estado do Ceará. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado. Primeiro, parabenizar o deputado Simão Pedro, né, por a iniciativa, ao nosso deputado Domingos Neto por apoiar, por tudo que ele está fazendo pela pesca no estado do Ceará. Dizer que hoje, para mim, é uma alegria fazer parte desse ministério, com um ministro tão comprometido como o nosso André de Paula. Dizer que esse vídeo, né, da cidade de Oroz nos sensibiliza, porque a gente sabe que é o retrato do país, é o retrato que nós estamos vivendo, e a gente espera que, a partir dessas iniciativas, dessas audiências, a gente possa dar dignidade ao nosso povo. A gente sabe o potencial que a pesca é no nosso estado, a gente sabe que esse pessoal estão totalmente desassistido, e isso muito me alegra hoje fazer parte de um ministério tão comprometido e fazer parte também de um time de pessoas sérias que estão representando a pesca no estado do Ceará. Então, nós estamos aqui confiantes, né? E acreditamos que vai dar certo. A superintendência está à disposição, contem com a gente e, se Deus quiser, em breve nós teremos novidades. Obrigada, deputado, obrigada a todos. Agradeço as palavras da superintendente Keivia Dias. Vou passar a palavra para o senhor Zerbinho Medeiros, superintendente de Administração e Recuperação de Crédito do Banco do Nordeste. Boa tarde, deputado Domingos Neto, deputado Simão Pedro, parabéns pela iniciativa, autorizados aqui presentes, em particular saudar os pescadores, seus representantes que nos ouvem. O Banco do Nordeste atua fortemente na agricultura familiar e a pesca está inserida nesse contexto, né? Mas essa reunião se torna extremamente importante porque, de fato, acho que a pesca precisa ter um olhar mais especial. A maioria dos produtores rurais, elas têm uma condição melhor, sobretudo de realizar suas operações de crédito, quando se tem, por exemplo, uma garantia que pode ser constituída nessas operações. Um agricultor familiar, por exemplo, ele pode realizar um penhor de safra. Outro produtor de um porte um pouquinho maior pode dar, eventualmente, a propriedade em garantia. Já o pescador, o que ele tem é a expectativa do pescado. E, nesse sentido, já começa a primeira dificuldade, né? Outra condição também, alguns pescadores, é oferecer em garantia, por exemplo, o próprio barco de pesca. Mas as instituições financeiras, atualmente, dependendo do tamanho da operação, eles exigem, eventualmente, como garantia o barco. Só que o barco precisa de seguro para poder constituir como garantia. Aí já inicia a primeira dificuldade, porque a maioria das seguradoras, ou quase a totalidade das seguradoras, não querem fazer seguro, por exemplo, de barco. Então já começam as dificuldades em torno dos pescadores, né? Isso do ponto de vista da concessão do crédito para eles, né? Por outro lado, a situação vivenciada no Ceará, que é somente um exemplo do que aconteceu no Nordeste como um todo, a situação foi bastante adversa. Nós vimos os vídeos aí, muitos peixes morreram e, como o deputado Domingos Neto comentou, esses pescadores eles não foram beneficiados por algumas leis de renegociação de dívidas que beneficiaram os fundos constitucionais, em particular o FNE, que é operacionalizado pelo Banco do Nordeste. Então, por exemplo, em 2016, nós tivemos a Lei 13.340, que permitia um desconto de até 95% para a região do semiárido do Nordeste. Mais recentemente, em 2021, tivemos a Lei 14.166, que ainda está em vigor, aguardando a regulamentação, quando prorrogada agora esse ano, e, mais uma vez, a maioria dessas operações não são enquadradas nessas leis. Então, de fato, por isso a oportunidade dessa reunião, esses pescadores, muitos deles, ou a grande maioria, eles perderam a totalidade do seu negócio, né? Então, precisa, de fato, de um apoio para reiniciar uma atividade que, na prática, hoje nem existe mais, né? Eles perderam tudo. Em alguns momentos, a gente vem debatendo
inclusive com o próprio Ministério da Pesca, a possibilidade de se pensar, não sei se você participou também da reunião, por exemplo, que é uma ideia interessante, iniciada com o pensamento do próprio Ministério, que é pensar, por exemplo, em um fundo garantidor para a realização de operações com pescadores, né? A gente tem, por exemplo, pensando um tanto mais na área urbana, o Pronamp, por exemplo, que acho que muita gente já ouviu falar, para a área urbana, temos o FGIPA, que é operacionalizado pelo BNDES, também para a área urbana. Então, nós temos fundos garantidores que são grandes facilitadores da realização dessas operações, sobretudo com micro e pequenas empresas. Então, talvez pudesse realmente dar o devido apoio ao Ministério da Pesca, que vem pensando em iniciativa que eu reputo como de muita importância, para que a gente possa, sim, buscar tanto a renegociação dessas dívidas com descontos relevantes por conta da situação dos produtores e também de mecanismos que possam ser facilitadores para a realização de novas operações com esses pescadores, né? Inicialmente era isso que a gente tinha a abordar e ficamos à disposição. Agradeço ao senhor Zerbini e quero passar a palavra ao Wellington José Rocha, que aqui representa, diretor do Departamento de Indústria do Pescado do Ministério da Pesca e Aquicultura, aqui representando o nosso querido amigo ministro André de Paula. Agradeço imensamente a felicidade da pauta, né, pela comissão e agradeço em nome do ministro André de Paula a oportunidade da gente trazer aqui essa discussão, né, cumprimentando pela iniciativa de trazer à pauta esse assunto que nos tem afligindo desde os primeiros dias de governo. Nós, particularmente a minha equipe, estudou e está estudando a possibilidade de fundo garantidor para, especialmente na questão de embarcações pesqueiras, que nós temos, dentro dessa questão da dívida, nós temos que pensar não só na renegociação, mas no ambiente comercial, no ambiente financeiro, no ambiente econômico da recuperação, que nossos amigos aqui dos bancos, que tão bem têm nos atendido nesse diálogo, tanto o Banco do Brasil como o Banco do Nordeste, mas também o BASA, também os outros bancos regionais, do Sul, por exemplo, na possibilidade de a gente criar novos mecanismos, mas a gente sempre vai esbarrar na questão de um novo olhar que o ministro André de Paula tem dado a pescar melhor e ampliar a aquicultura. Para isso, nós precisamos realmente da visada estratégica que o deputado Domingos Neto tem e o autor e essa casa tem se debruçado, né? Nós precisamos pensar na competitividade do nosso produto, em relação do nosso produto pescado, né, em relação às demais cadeias de proteína. Nós não podemos esquecer que a cadeia de proteína do pescado no mundo é uma cadeia que movimenta 400 bilhões de dólares ano. E a movimentação comercial do pescado no mundo é na ordem de 160 bilhões de dólares no mundo, sendo essa a maior commodity alimentar comercializada entre os países. A segunda é a soja, em 80 bilhões. A terceira é o trigo, em 70 bilhões. Então, nós estamos diante de um potencial de uma costa de mais de 8.500 quilômetros, né, com 12% da água doce do planeta, mas nós precisamos de um novo olhar sobre essa atividade. Esse novo olhar precisa pensar na sustentabilidade ambiental, que já é muito bem equacionada no Brasil, mas nós temos potenciais fantástico na aquicultura marinha, por exemplo, que a Amazônia Azul, somada a toda a zona econômica, mais as zonas de jurisdição, é maior do que a Amazônia Verde, né? E nós precisamos ocupar esse território de maneira racional, sem exagerar na sobrepesca, e talvez seja o caso de nós até reduzirmos o nosso esforço pesqueiro, mas dar renda ao pequeno pescador, ao pescador artesanal. E por isso foi criado nesse governo
uma Secretaria Nacional de Agricultura, da Secretaria Nacional da Pesca Artesanal, para cuidar exatamente dessas populações que vivem ao largo dessas 740 unidades de conservação que nós temos na costa brasileira. 190 delas são espelho d'água, são água, né? São espelho d'água, com potencial de exploração. Mas nós precisamos dar uma destinação econômica a esse pescador artesanal e do pequeno agricultor, que, como disse muito bem os colegas do banco, quando você pega um gerente de banco que tem que decidir entre um produtor rural que tem uma propriedade que é uma garantia, né, e um dono de um pequeno barco, é óbvio que ele vai ir para onde tem mais garantias. E é por isso que nós estamos estudando exatamente fundos garantidores, que cubram os 5% de risco, né, de você financiar, talvez não a ampliação da frota pesqueira, mas a melhoria dela, para que a gente possa, como diz o ministro de Paula, pescar melhor. Pescar melhor significa agregar valor, significa uma industrialização que faça desse peixe um peixe defumado, um peixe desidratado, que nós possamos mandar para outros mercados, para participar desse grande mercado de 160 bilhões de dólares. Então, nós temos que pensar muito seriamente em um novo olhar ambiental para esse negócio, no sentido da gente aumentar as concessões, né, racional, logicamente, eu não estou falando de nenhum atropelo ambiental, mas ter a racional autorização para usar os espelhos d'água, seja ele salgado ou doce, e para que os barcos nossos sejam renovados. Nós temos aí uma idade média de 18 anos dos barcos. Tem frotas específicas que têm idade média de 25 anos. Então, nós precisamos de um programa de renovar essa frota e, para isso, nós precisamos de financiamento, nós precisamos de recurso. Não é muito, não é um mundaréu de recurso, não. É recurso suficiente para a gente racionalizar o uso dessa frota e darmos garantias a agentes bancários a fazer a recuperação econômica dessa população, né, de dar os empregos e as rendas que o Brasil pode fornecer com a melhoria sustentável da cadeia da aquicultura e da pesca. E nós temos conversado com o Ministério do Meio Ambiente, temos conversado com muitos ministérios, estamos usando a voz do Ministério da Pesca dentro do governo para fazer isso, e agradeço muito a sensibilidade dos senhores para essa questão. Boa tarde a todos. Quero iniciar com um ato de agradecimento e parabenizar ao deputado Domingos Neto, ao Simão Pedro, por estar trazendo esse tema muito relevante. Eu sou ali da cidade de Itarema, nós também temos um polo pesqueiro e passamos por muitas situações complicadas, né? E quando eu chego aqui, que me deparo com uma situação dessa, a gente tratando de essas instituições financeiras, que é importante trazer essa linha de crédito para os nossos pescadores, devolver para eles, né, a forma deles voltarem a trabalhar, porque o setor pesqueiro hoje, o estado do Ceará, nós sabemos que exporta muito pescado, né, e quando a gente dá oportunidade para o povo, a gente está aquecendo a economia do nosso município, do nosso estado, né? Itarema é ali próximo da cidade de Acaraú, a Montada, né? E eu quero aproveitar aqui, Simão, e lhe pedir que você leve um projeto ali para a Assembleia, já que nós somos também o grande produtor de camarão, e o camarão está com preço bem bacana, para que você possa, junto com os nossos deputados, levar esse projeto para que a gente possa levar o camarão para a merenda escolar, né? Que é importante produzir, mas é importante também a escoação do produto, né? Porque só produzir às vezes não é muito interessante, que vai trazer alguns problemas se não tiver como escoar a produção. Então, eu quero lhe fazer esse pedido, viu, em nome de toda a população de Itarema, de Acaraú, ali de Amontada e toda aquela nossa região, né? Todo o estado do Ceará. Tá bom? Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado.
Agradeço aqui ao Alexandre. Pergunto se alguém mais quer falar. Vou escrever lá. Depois me passa aqui o nome para poder eu chamar. Muito obrigado, deputado Domingos. Se puder se apresentar e de onde? Meu nome é Mário David, eu sou de Jaguaribara. Estamos em comitiva, doutor. E agradecer também ao deputado Domingos Neto, ao Simão Pedro, que abraçou essa causa, essa batalha árdua, deputado. Eu sou psicultor e venho aqui muito feliz de ouvir as instituições financeiras falar sobre recursos, outros falar sobre novas possibilidades, mas o principal problema hoje é as dívidas. Nós, depois dessa perca que tivemos em 2015, com essa grande mortandade, nós não tivemos condições de produzir novamente. Outros que já tinham alguma condição continuaram, mesmo sendo pouco, outras nenhuma. E isso acontece desde 2015. Então, a gente está com as dívidas, empurrando. O Banco Nordeste já fez outras renegociações dentro das possibilidades. Agora, chegou a um tempo que não tem mais possibilidade de pagamento. As dívidas já estão sendo cobradas via judiciais. A maioria dos produtores já estão com os nomes negativados, contas bancárias. Então, a situação está impossível. Até para fazer o pagamento das dívidas, hoje são impossibilitadas, viu? O que tem que ser feito é algumas, se tiver a possibilidade, no caso, quem tem condições, mas devido ao aval solidário, não tem como. Então, o perdão da dívida hoje só, sem sair da ação judicial, fica difícil também. Tem que sair da ação judicial para ir para as negociações. Então, isso vai ter que estar até dentro de um projeto já bem explicado, porque senão fica impossível. Imagine como é que a gente vai fazer um novo financiamento, como as instituições estão falando, mas se a gente está com o nome bloqueado, tem que primeiro ter a possibilidade do desbloqueio, para depois chegar nas vias de financiamento, para começar de novo uma produção, para trazer realmente de novo a dignidade do produtor, para que ele possa realmente fazer a sua parte, que é o que você quer, que é muito, muito o sonho de todos, eu acredito, não só de Jaguaribara, mas de todos os produtores que pegaram esse mesmo problema, né? Que traz essa nova dignidade, que é o sonho de todos de trabalhar. Lá não tem vagabundo não, doutor, lá só é trabalhador. Quem não pagou é porque realmente não teve condições, porque anteriormente desse problema que aconteceu da mortandade, as contas estavam todas sendo pagas e adiantado, viu? Esse é um problema grande e a gente tem que primeiro solucionar para depois começar a ter essa produção. Muito obrigado. Que agrado. Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos deputados. Meu nome é Edson dos Reis, eu sou engenheiro de pesca e atualmente trabalho na Secretaria de Pesca e Aquicultura, né, como técnico na Prefeitura de Jaguaribara. Bom, eu dou apoio técnico para os piscicultores lá locais, há cerca de 3 anos já. Eu acompanhei a questão das mortandades, porém eu acompanho o dia a dia dos piscicultores lá locais, né? E o que eu tenho para dizer é o seguinte: eles estão escutando, né, por via do link que a gente passou para eles, estão lá, e aí eles estão aqui presentes de corpo e alma, né, e coração, eu tenho certeza, porque eles estão esperando algumas atitudes que a gente deve tomar daqui para frente, certo? E nós estamos também lidando com um dos setores, se não o setor que mais cresce no Brasil, que é o setor da aquicultura, né? Se pegar o crescimento percentual, nenhum setor cresce tanto quanto a aquicultura no nosso país. Então, vai alavancar muito o crescimento do país, esse setor. E falando um pouco, né, localmente lá de Jaguaribara, é uma cidade que tem sua particularidade, assim como Oroz, né? Com essas dificuldades, eles aprenderam a sobreviver, né? Com a questão de desafio, né, ambiental. Hoje nós sobrevivemos, sabemos quais os meses que devemos ampliar o pouco recurso que eles têm. Esses recursos são advindos daquilo que sobrou, uma moto, um veículo, certo? E eu, como técnico, fica difícil fazer algum projeto, porque não tem linha de crédito. Porque o piscicultor não tem condição de investir para poder aumentar a sua produção, né? Não tem como ele pagar o banco. Eu vivo com eles diariamente. Eu posso atestar, como profissional da área, que eles não têm condições, muito deles. E aquele que está dentro da água, continua a atividade,
né, está amarrado pelo aval solidário. Não tem como pagar o de segundo ou terceiro, ou um que ficou no grupo amarrado. Então é muito complicado trabalhar, né, quem está dentro da água, trabalhar na agricultura. Então, dessa forma, nada mais é do que a questão do perdão da dívida, certo? Porque é a única forma de retomar essa atividade tão importante para o Estado do Ceará. Porque assim eles vão ter acesso ao crédito, e vão investir na atividade e vão fazer o nosso país e o Estado crescer. Porque é um setor de extrema importância. Né? E eu falo isso não é pelas minhas palavras, é pelas palavras dos números econômicos. Né? Então, muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui e dizer que o piscicultor, que eu estarei lá, assim como todos nós, né, para apoiar eles nas atividades do dia a dia. Aqui, obrigado. Indago se as instituições financeiras querem fazer algum... Celso, do Banco do Brasil. Em atenção à questão do seguro, a principal mitigador do crédito familiar hoje é o Proagro, e é regrado pelo Conselho Monetário Nacional, e o Proagro ele não abarca as operações de pecuária, onde estão as operações de aquicultura e piscicultura. Acredito que possa ser uma coisa que possa ser levantada junto, como o Zerbini trouxe aqui, a questão do fundo garantidor, como mitigador para o processo. Trabalhar não só a disponibilização dos dados, mas mitigação, além, obviamente, das garantias que o produtor vai dar para a gente, que no caso hoje são embarcações e equipamentos, basicamente. Tá? Mas, em grandes linhas, é isso, mas é uma coisa que eu acho que pode constar também como parte desse processo. Obrigado. Só queria o compromisso aí do banco em nos passar o levantamento de quanto é que é o valor global dessas dívidas, no caso do governo fazer um perdão. Mais um inscrito aqui, depois eu passo para o Zerbini. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer, parabenizar e agradecer aos deputados por essa oportunidade que a gente já aguarda há tantos anos. Meu nome é Lívia Barreto, sou secretária de Pesca, Aquicultura e Pesca, Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca de Jaguaribara, onde também nós amparamos os piscicultores de Alto Santo, né, do município vizinho. Por lá não tem uma secretaria de pesca, a nossa secretaria também cuida desses piscicultores e pescadores. E a gente espera muito que se resolva, porque não só a piscicultura, a parte produtiva, mas a cadeia inteira foi interrompida. Os processadores que faziam os subprodutos, os artesãos que faziam, ainda existe, mas muito pouco, a parte do couro da tilápia para o artesanato. E estávamos também colaborando no desenvolvimento da pesquisa da pele da tilápia para uso em queimados. Né? Então, foi nesse momento da mortandade que a pesquisa estava começando, e aí a gente não teve mais para ceder. Acho que foi Itarema que conseguiu ficar repassando para o UFC. Então, é uma cadeia inteira que depende, que precisa, né? São os produtores, os homens e as esposas também. Então, a gente está aqui, viemos de carro, né? Os piscicultores se reuniram pelos altos preços das passagens, não tinha como a comitiva vir inteira, né? Então, eles tomaram a iniciativa, se reuniram, cada um deu um pouquinho e a gente conseguiu vir aqui. E era muito importante que David falasse, né, como eles... A gente falar é uma coisa, mas o próprio produtor passar para vocês é mais verídico, né, mais real. Então, a gente só reforça e eu acredito que vai dar tudo certo. Agradeço a palavra da secretária, passar para o Zerbini, do Banco do Nordeste. Ressaltar, basicamente, assim, o referendal que já foi falado aqui, né? Acho que o deputado Domingos Neto, o deputado Simão Pedro falando, nós não estamos falando de muito dinheiro, né? A gente já levantou, apresentamos aos senhores, por exemplo, no estado do Ceará, essa inadimplência hoje gira em torno de 4 milhões de reais no estado do Ceará, que é um grande representante do ponto de vista do Nordeste no setor de piscicultura, né? Então, se a gente multiplicar isso, por exemplo, por 10 estados,
seria 40 milhões, mas tem estado que praticamente não tem qualquer representatividade. Então, acho que esse número também não deve chegar a 20 milhões de reais no Nordeste. Estou falando da minha cabeça aqui, mas é um número bem pequeno. Mas é ressaltar outras leis que já existiram, né? A Lei 13.340, por exemplo, ela possibilitava 90, não estou falando de perdão, de fato, nos últimos 13 anos eu não vivenciei lei que admitisse perdão de 100% da dívida, mas de toda forma a Lei 13.340, falando de uma lei muito recente, é de 2016, que teve vigente até 2019, que beneficiava os fundos constitucionais, que é o caso do Banco Nordeste, que o banco tem suas limitações, porque o banco é um administrador do fundo e realiza com o fundo aquilo que a lei estabelece. Mas a 13.340 permitia 95% de desconto nessa dívida, incidindo inclusive sobre o principal, e a diferença para se pagar, ou 90%, para pagar em 10 anos. Né? A primeira parcela era 2021 e a última em 2030. Então, isso permitia que o produtor pudesse respirar, né? Tinha uma carência boa, a lei de 2016 pagava a primeira em 2021, então o produtor tomava um fôlego e ficava apto novamente a realizar novas operações. Né? Então, acho que o caminho que vem sendo tratado tanto na audiência que houve lá em Fortaleza, como nessa audiência, acho que os caminhos estão mais ou menos postos aqui. Acho que o caminho da medida provisória, deputado, é uma grande iniciativa. Os produtores, de fato, honravam com suas parcelas, são pessoas extremamente dignas, né? E por conta de uma diversidade da natureza, hoje estão na situação em que se encontram. Então, de fato, são muito merecedores de ter uma solução de governo que possa resolver esses problemas dele. Né? O banco está lá com muita vontade de retomar essas operações com os produtores. Os açudes hoje estão com muito boa capacidade, né, de água, e a gente acha que o primeiro passo, de fato, é esse, provavelmente para tramitar mais rapidamente a medida provisória. Deve-se tomar um cuidadozinho, porque normalmente essas leis, primeiro que elas dão um corte, por exemplo, a 13.340, ela admitia enquadramento, ela de 2016, mas ela só permitia enquadrar operações contratadas até 2011, e quando ela, na hora da publicação, ela disse, olha, operação que esteja vencida até tal data. A nova lei, que está em vigor, a 1466, também, ela admite o enquadramento de operações contratadas antes com mais de 7 anos, mas também, mais uma vez, ela só admite o enquadramento para operações que estão em atraso na situação concreta lá em 2021. Então, o banco, no sentido de colaborar, o banco renegociou muitas dívidas. Então, tem algumas operações que sequer estão em atraso, mas já se sabe que o produtor não tem condição de pagar a próxima parcela. Então, tem que estudar um mecanismo para que essa lei possa beneficiar operações que estão contratadas há muito tempo e, sobretudo, um mecanismo interessante é verificar aqueles municípios que decretaram, por exemplo, estado de calamidade, que, por exemplo, no estado de Ceará tivemos essas situações. Né? Então, é um caminho e nós vamos apresentar, sim, para os senhores os dados do Nordeste como um todo, que serve para fazer para o Ceará, porque não fazer para o Rio Grande do Norte, a Paraíba, e assim sucessivamente os estados que também se depararam com a situação de seca. Né? Tá. Agradeço, Zerbinho. Passar a palavra ao último inscrito. Peço que se identifique e de onde, por favor. Boa tarde, deputado Domingos Neto. Sou o vereador Kiko de Itarema. Estamos aqui junto com o Alexandre Coelho, meu amigo Arthur e o suplente vereador Jean. É com muita preocupação que a gente se destacou os 2.300 quilômetros de carro, a pedido do nosso povo de Itarema, com preocupação sobre a situação do atum. Uma cidade que acredito que mais pesque o atum e está ficando com uma situação delicada por conta das licenças. Vão para o alto mar, passam 40, 50 dias no mar e quando chegam está uma situação delicada porque não pode vender os seus pescados por conta que não tem uma licença. Né? E assim, a gente está aqui tentando representar o nosso município a pedido dessas pessoas que estão se sentindo muito prejudicados por essa situação. E acredito que com essa sua iniciativa, o Estado do Ceará vai ter
bastante aproveito, né? Acredito que vai dar tudo certo. Outra situação que a gente se encontra lá é uma mulher, o pescador que faz seguro, quando é no período da pesca, né, que passa para a pesca de lagosta, ele tem 6 meses, 5 meses de seguro, mas aqueles meses que ele recebe, a sua esposa, ela não recebe como é que se diz que o Bolsa Família. É uma situação delicada que a gente não consegue entender. Então é aquela coisa, se dá com uma mão e tira com a outra. Porque se ele passa 5 meses, é um direito dele, que é pescador, passa 5 meses sem pescar, sem trabalhar, e aí a mulher vai ter que pagar aquilo que ele recebeu. Então é uma situação delicada. Então eu queria pedir também que você pudesse olhar com os bons olhos nessa situação, porque a gente é muito cobrado e a gente não sabe o porquê. As pessoas me perguntam, eu não sei também responder. Então eu queria pedir a você, Domingos Neto, que você pudesse olhar com os bons olhos para o nosso município de Itarema e pudesse ver essa situação para a gente também. E o mais aqui eu quero agradecer em nome de Alexandre também, que é um parceiro da gente, que está vindo com a gente aqui, e que dê tudo certo, e agradecer. Muito obrigado. Sobre a questão específica, isso é fundamental. O atum é uma das coisas mais importantes da pesca marítima no estado do Ceará. Nós estamos marcados amanhã no Ministério da Pesca. O ministro, infelizmente, está enfermo, está em Pernambuco, não conseguiu vir a Brasília. Mas a equipe toda do Ministério já está agendada amanhã, salvo engano, meio-dia. Todos aqui estão convidados. E sobre a questão do Bolsa Família, isso é algo que a gente até já alterou na legislação. Então, isso aí, o presidente Lula mesmo ficou sabendo dessa questão, anunciou na alteração da medida provisória do Bolsa Família, foi colocado. Então, aí é bom checar se já não é uma operacionalização do INSS local. Mas, de fato, a alteração legislativa, o ministro André de Paula se debruçou sobre isso para permitir que não fosse cancelado os Bolsas Famílias no período do seguro-defeso. Então, essa parte legislativa já foi feita, mas, por vezes, para chegar no operacional tem que se cobrar. Então, é bom acompanhar que, se for alguma coisa do INSS, me coloco também à disposição de tentar fazer uma interlocução. No mais, agradecer aqui a todos. Tenho a convicção que agora... Eu já tinha pedido para vocês me mandarem os números, vou fazer melhor. Vamos tentar, então, construir esse texto, Zerbini, até porque você fez umas sugestões aí sobre a lei, o texto a 4 mãos. Qual seria o texto que ficasse viável para que vocês operacionalizassem, que ficasse viável para que a gente limpasse o nome dos aquicultores do Nordeste e que a gente também tem que ter essa preocupação, foi bom o David ter falado isso, de que a gente tratasse das questões que já estão em processo judicial, que eventualmente isso também tem que ser levado em conta, que o nosso interesse é que eles voltem a ser clientes dos bancos e clientes adimplentes como eram até 2015. Então, aqui fica a nossa sugestão. O mais é a gente desenhar isso, peço que o deputado Simão Pedro possa também, junto com vocês, me proponho a apresentar o texto que vocês negociarem juntos. E faço questão de apresentar aqui, farei enquanto projeto de lei, peço a urgência ao plenário e também farei ao ministro André de Paula que ele faça politicamente, e aí eu ajudo também nisso, como um dos temas para vir na medida provisória da pesca. Então, deputado, mais... me permite um minuto? Pois não, quem está... É o Edvando da CNPA. O Edvando da CNPA. Só a questão de esclarecimento, deputado. A lei que o presidente Lula alterou sobre o Bolsa Família, ele entra em vigor a partir de janeiro. Então, todos os pescadores que receberem o seguro-defeso até dezembro será descontado. A partir de janeiro não será mais descontado o Bolsa Família de ninguém. Ele passará a receber o Bolsa Família e o seguro-defeso no valor integral. Era só para dar uma orientação para o amigo só. Diversos setores que o Brasil precisa. E é uma comissão que funciona muito bem e tem muito bom retorno. E eu agradeço muito e quero dizer que não é nada pessoal, é uma questão de informar. Eu agradeço muito e até depois, se Deus quiser. Chega mais perto.